Boa tarde. Nossas avaliações é para ser feitas segunda e terça, 19 e 20, e ser entregues no dia 22. Na primeira página, vocês vão receber dois bloquinhos de atividades, o bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1, tem um texto que é sobre a importância da água. Vou ler e depois vou começar o questionário para vocês. A água é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. A falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Preservar a água é preservar a nossa existência. Cerca de 2/3 da superfície da Terra são cobertos pela água em estado líquidos, que são, nos estados líquidos estão os oceanos, os mares, os lagos, rios e águas subterrâneas, que águas subterrâneas é aquelas águas que ficam embaixo da terra. Uma parcela significativa dessas águas encontra-se em permanente circulação, sob a ação do calor do sol e dos ventos. Essas águas se transformam em vapor, constituindo o chamado ciclo de água. A água é a fonte de vida de todos os seres vivos. Os seres humanos utilizam a água não só para beber, mas também para irrigação, processos industriais, limpeza, higiene, cozimento de alimentos e etc. Temos em nossa região uma grande riqueza, que é o Rio São Francisco. Mas a poluição representa uma ameaça real à qualidade da sua água, à nossa saúde e ao meio ambiente. Por isso, preservar os cursos de água e usá-la de forma sustentável deve ser grande preocupação de uma sociedade responsável. Precisamos proteger os mananciais, reflorestar as margens dos rios e evitar desperdícios e utilizar a água de forma consciente e tratar os esgotos, pela qualidade de vida e pela sobrevivência das gerações futuras. Vamos preservar a água, vamos preservar o Rio São Francisco. A proposta de produção textual, que é, vocês vão produzir um texto. Lembra a canção Quero, que você leu no seu livro de português? A gente teve essa canção, que é assim: quero ver o sol atrás do muro, quero um refúgio que seja seguro, uma nuvem branca sem pó, nem fumaça, quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve à verdade, quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável, quero um lago de água potável. Aí vocês vão fazer um planejamento do texto que vocês vão fazer, que é um poema. Você vai escrever um poema em que os versos começam com a palavra quero. Aí vocês vão destrinchar, quero alguma coisa. Faça uma pequena lista do que você vai colocar para completar a ideia de quero, dizendo o que você quer que aconteça, pensando na importância da água do Rio São Francisco, na necessidade de economizar e aproveitar bem a água, evitando a sua poluição. Esse será o assunto do seu poema. Procure escolher bem as palavras para que elas se sensibilize e traga numa sensação de boa e despertem a imaginação de quem vai ler o seu poema. Podem até expressar seus sonhos, coisas que existem apenas na sua imaginação, como nas histórias fantásticas, objetos, seres de um mundo maluco, ideias para um uso melhor do rio da água. A intenção é brincar com palavras. Você pode até desenhar imagem com as palavras, como nos poemas visuais que você viu no seu livro de língua portuguesa. Procure emocionar quem vai ler, fazer rir, divertir ou qualquer outra intenção. Lembre-se que no poema pode haver versos, estrofes, rimas, ritmo, combinação de palavras de forma criativa, figurada, linguagem figurada, entre outros recursos. Releia o que você escreveu, veja se as ideias ficaram claras, se você colocou tudo o que queria, se acha que o poema atende à intenção que você quer. Dê um título ao seu poema. Você vai colocar o nome do seu poema, que vai ser Quero. Você vai falar sobre o Rio São Francisco.
Você vai dizer, quero que o Rio São Francisco é alguma coisa que você quer que aconteça com ele, que vai ter com ele. Faça um desenho no quadro apresentado para representar o seu poema. Ó, aí temos a produção do texto, poema. Vocês vão colocar nesse quadrado aí, vão colocar o desenho. E aqui vocês vão colocar o título do texto e vão escrever o poema. Aí vamos conhecer mais informações que mostram como o nosso Rio São Francisco é realmente grandioso. Leia o texto, aí vocês vão ler esse textozinho sobre o Rio São Francisco. Ó, o Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e é considerado o rio de integração nacional. Além do abastecimento de água, principalmente no Nordeste do Brasil, possui valor econômico, social e cultural para o país, pois muitas famílias dependem dele para sobreviver. Ele é um rio perene, ou seja, possui fluxo normalmente constante e estável ao longo de todo o ano. Assim, ele não seca, independentemente do período de estiagem. Desloca-se em boa parte do semiárido nordestino. Tem aproximadamente 2.700 quilômetros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ocupando cerca de 8% do território nacional. O curso do Rio São Francisco percorre os estados de Minas Gerais, Goiás, o Distrito Federal, que é Brasília, a Bahia, o Pernambuco, Sergipe, Alagoas, onde se localiza o seu desaguadouro, é onde ele deságua. O rio perpassa cerca de 507 municípios, de acordo com o IBGE, entre eles nossa querida Petrolina, aqui em Pernambuco. O Rio São Francisco drena uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados e tem uma vazão média de 2.846 metros cúbicos por segundo, cerca de 1,58% da vazão média nacional, segundo a Agência Nacional das Águas. Aí, de acordo com o texto, responda. No trecho, é considerado o rio da integração nacional. A expressão em destaque indica o quê? Integração nacional indica o quê? O rio separa o Brasil em diferentes partes. O rio liga diferentes partes do Brasil. O rio liga Juazeiro a Petrolina. Ou o rio separa Juazeiro de Petrolina. E vocês vão marcar onde vocês acham. No segundo, o texto que você leu sobre o Rio São Francisco apresenta alguns números. Reveja-os e depois faça o que se pede. Escreva por extenso cada um dos números a seguir. Observe o exemplo, ó. Aqui tem 285. Tá por extenso, tá o número na frente e escrito na frente. Aí vocês vão fazer os outros. 507, aí vão colocar 507. 2.486, aí vão colocar 2.486. 2.700, aí vão colocar 2.700, escrevendo por extenso. Aí vai colocar 641 mil, escreva. Aí letra B, o número 2.700 é sucessor de que número? Ele é sucessor de que número? Ele sucede, ele vem depois de que número? Aí o número 507, ele é antecessor de que número? Ele vem antes de qual número? A letra B é se ele vem depois de qual número? Ele é o sucessor de qual número? E a letra C, ele é o antecessor, ele vem antes de quem? Qual número? Determine o valor do algarismo 6 em cada um dos números a seguir, conforme o modelo. Ó, tem 1.648. Aí aqui tem 6 centenas. Aí aqui, 2.486. Ele está em qual posição? Ele está na centena? Ele está na dezena ou ele está na unidade, o número 6? Vocês vão contar, se lembrando que é sempre de trás para frente. O número 6 em 641 mil.
ele está em qual valor da centena? Ele está na centena de milhar, ele está na dezena de milhar, unidade de milhar ou centena de milhar, ou centena, dezena e unidade. Aí veja os números apresentados nos retângulos abaixo e depois represente no quadro de ordens. Tem o número 8, 507, 2.486 e 2.700. Aí tem 641 mil. Aí tem o quadro das ordens, para ficar fácil para vocês. Tá dizendo aí os quadrinhos das ordens. Aí vocês vão colocar centenas de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. O número 8, ele vai estar onde? Vai estar na unidade. Aí 507. O 507 vocês vão aprender. Vocês vão colocar o 7 aonde? Em unidade. O 0 aonde? E o 5 vocês vão colocar aonde? Lembrando, o 7 é o que? Ele é unidade. O 0 ele é dezena. E o 5? Aí o 2.486. O 6 vocês vão colocar aonde? Unidade. O 8. Aí o 4. O 2, sempre lembrando. Aí 2.700. Onde vocês vão colocar o 0? O outro 0. O 7 e o 2. Aí 641 mil. Onde é que vocês vão colocar os 3 primeiros zeros? O 0 na primeira unidade, na dezena. O 4, onde vocês vão colocar? O 6, aí sempre assim, lembrando que destrinchar, vocês vão ter que destrinchar esses números maiores, como 641 mil, e colocar. Sempre lembrando que é de trás para frente. Aí leia a tirinha abaixo. Faltou água. Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria, a solução caiu do céu. Para que a água não falte, precisamos ter algumas atitudes ao nosso dia a dia, como, por exemplo, evitar o desperdício. Na tirinha, qual a solução encontrada pela família não ficar sem água? Eles fizeram o quê? Pagar a conta de água em dia, economizar água, possuir uma caixa d'água em casa ou armazenar água da chuva. Vocês vão marcar aí numa dessas letrinhas o que vocês achar que aconteceu. Aí já falamos bastante sobre água. Agora vou te apresentar um relato de uma garota apaixonada por banho de rio, que num certo dia viveu uma experiência bem interessante. Leia o relato de Nina e depois responda as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Aí aqui tá. São José, 18 de fevereiro de 2021. Querido diário, hoje vivi uma experiência que guardei para sempre em meu pensamento. Fui tomar banho de rio e depois comecei a andar tranquilamente pela floresta, ao lado da casa da vovó, quando de repente fui surpreendida por algumas crianças vestidas e enfeitadas de um jeito diferente. Elas começaram a me olhar de um lado para o outro e quando eu percebi já estava em meio a um povo bastante barulhento. Alegre, colorido, eu estava entre os índios. Logo conheci a Cauane, que rapidamente me mostrou toda a aldeia. Os hábitos deles são bem diferentes dos nossos. Usam pouca roupa, os homens caçam e pescam, as mulheres lutam sem flechas, cuidam das crianças, da horta e ainda fazem artesanatos com materiais encontrados na própria natureza. Aprendi a fazer um brinquedo que eles usam por lá, que é feito de apenas palhas de milhos e pedrinhas, que a gente ficou jogando para cima sem deixar cair no chão. Não consigo lembrar o nome do brinquedo. Agora, Cauane me contou algumas coisas que me deixaram preocupada com aquele povo. Ela falou que muitos índios estão indo embora da aldeia para a cidade em busca de melhores condições de vida.
Eles querem mais acesso à aldeia para a cidade. Querem mais acesso à aldeia. Saúde, educação, empregos, como qualquer outro cidadão. Ah, não posso esquecer de uma dança bem engraçada que os índios estavam fazendo para chamar a chuva. Cauane disse que a chuva é sagrada para eles, porque faz as florestas desabrocharem e as árvores tocarem de folhas. E não é que a dança deles era poderosa mesmo? Antes de pararem a dança, começou a chover. Eu e Cauane e todas as crianças da aldeia tomamos um delicioso banho de chuva. Mas como é bom, dura pouco, quando me dei conta, já era hora de voltar para casa. Me despedi de todos e voltei para casa. Espero um dia voltar à aldeia de Cauane e aprender um pouco mais sobre seu povo. Boa noite, meu querido diário. Nina. A cultura indígena revela traços de artes visuais que informações do relato de Nina podem confirmar isso. Aí vocês têm até a letra D. Aí tem pinturas e brincadeiras, pinturas e artesanato, artesanatos e brincadeiras, caça e pesca. Aí vocês vão marcar um X. Releia os trechos retirados do relato de Nina. A chuva é sagrada porque ela faz as flores desabrocharem. Os hábitos deles são bem diferentes dos nossos. Os índios estão indo embora da aldeia para as cidades. E 4. Comecei a andar tranquilamente pela floresta. A frase que revela que processo migratório do povo indígena, de acordo com o relato de Nina, é qual? É a 1, a 2, a 3 ou a 4. Vocês sabem qual é o processo migratório, né? Que é o processo de uma pessoa quando ela sai da sua terra natal para outra. Aí, de acordo com o relato de Nina, a chuva é sagrada, forte, fraca ou poluída? Vocês vão marcar um X. Em seu relato, Nina faz algumas evidências próprias da cultura indígena de acordo com o texto lido. Escreva pelo menos 2 exemplos da cultura indígena. Vocês vão colocar pelo menos 2 traços que evidenciam a própria cultura. Nina e as crianças da aldeia brincaram com um brinquedo do qual elas não se lembrou do nome, conforme o trecho abaixo. Aí, pelas descrições do texto que você leu, que brinquedo é esse? Aí, aprendiam a fazer o brinquedo que eles usam por lá, que é feito de penas, palhas de milho e pedrinhas, que a gente ficou jogando para cima sem deixar cair no chão. Aí vocês vão dizer, é um cocar, é um dominó, uma bola ou uma peteca. Vocês vão marcar um X. No bloco 2, tá assim, nesse segundo bloco, as nossas avaliações, você vai relembrar alguns conceitos que estudamos ao longo dessa unidade. Para começar, vamos ler um bem interessante. Temos o textozinho, que é uma gota de água. Tem um poema. Água clarinha que corre, que desce, que sobe, que cai, que é fumacinha, que são pedrinhas que mudam de forma constantemente, que sai das nuvens, que alegra as plantas, que sacia a sede de plantas e animais, e a minha também, não falte jamais. O texto que você leu é o quê? É um texto de divulgação de ciência que fala sobre a poluição da água, um poema que fala sobre o ciclo da água e sua importância, uma fábula que conta a história de alguma gota de água ou um poema que fala sobre a falta de água. Vocês vão marcar um X ou fazer um círculozinho. Aprendemos que a água pode se apresentar em 3 estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso. No texto que você leu, há palavras de expressões utilizadas de forma poética para apresentar esses 3 estados. Vamos ver se você percebeu isso. Relacione os versos abaixo e os estados da água, escrevendo as letras nos parênteses. Água clarinha que corre e que desce, que é fumacinha, que são pedrinhas. Aí vocês vão colocar
Qual é a frase que está no estado gasoso? Qual é a frase que está no estado líquido? E qual é a que está no estado sólido? Vocês vão dizer se é a A, B, C ou D. Ou C. Sabemos que existem vários tipos de água. O verso que sai das nuvens se refere a um tipo de água. Aí vocês vão dizer água salobra, que é aquela água que é salgada, água destilada, água de chuva ou água do poço. Sabemos que existe o ciclo da água, ou seja, ela passa por transformações, mudando seu estado para líquido, sólido ou gasoso, circulando entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e atmosfera. Cada processo de passagem de um estado para outro recebe o nome como mostra a figura abaixo. Ciclo da água. Aí tem a precipitação, quando começa a chover, a infiltração, quando ela vai cair no rio, que vira água nos rios, a condensação, que é quando as nuvens ficam muito abafadas, a transpiração, que quando transpira e sobe, e a vaporização, quando chove, quando sopra a chuva. Aí vamos ler a tirinha no bloco. É a mesma tirinha. Faltou água aqui em casa. Não temos esse problema. Quem diria a solução caiu do céu? Observando a tirinha acima do ciclo de água na página anterior, podemos concluir que Armandinho conseguiu armazenar água graças ao processo final de infiltração, vaporização, precipitação e transpiração. Pingo de chuva. O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco, nem do sertão te digo, me fez também chover. O desenho formado pelas palavras tem a intenção de que apresentar um poema concreto de formato de um pingo de chuva para despertar a importância que se pode apresentar no sertanejo, destacar o formato da gota de uma vacina tão importante na pandemia, apresentar um poema concreto em forma de gota de chuva mostrando o que ela pode sugerir numa fonte enchente, ou apresentar um poema concreto no formato de gota d'água, para incentivar as pessoas a não deixarem as torneiras pingando. Vocês vão marcar um X ou fazer um círculozinho. Tendo em vista a região citada no poema e suas características climáticas, podemos dizer que a expressão me faz também chover significa o quê? Chorar de emoção devido à importância da chuva nos períodos secos que ocorrem na região. Significa que a pessoa ficou molhada da chuva que caiu no sertão. Ou significa que a pessoa aprendeu a fazer chover. Ou letra D, significa que não choveu como a pessoa esperava. Agora tem esse texto aqui, é uma canção do nosso querido pernambucano Luiz Gonzaga, que ele é da cidade de Exu. Acho que vocês já escutaram, que é a volta da asa branca. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra. Mas, infelizmente, Deus agora se relembrou. Desertar quer dizer que ele foi-se embora. De mandar chuva para esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rio correndo, as cachoeiras estão zoando, terra moiada, mato verde, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre. Mas alegre é a natureza. Sentindo a chuva eu me recordo de Rosinha, a linda flor, do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que quer que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. Releia os versos retirados da canção. Observe que eles revelam religiosidade do sertanejo. Mas, infelizmente, Deus agora se lembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor. Aí, e se a safra não se atrapalhar meus planos, quer que há seu vigário, vou casar no fim do ano.
O seu vigário, ele quer se referir aí ao padre. Aí, pelos versos apresentados, podemos concluir que o sertanejo que aparece na canção é evangélico, candomblecista, que é do candomblé, que é aqueles povos espíritas que fazem danças no candomblé, o espírita ou católico. No verso, aí vocês vão marcar um X, letra A, ou B, ou C, ou D. No verso, a seca fez eu desertar da minha terra, a palavra desertar está em qual sentido? Está no sentido de derrubar as árvores que ele possui em suas terras, deixando-a deserta? Está no sentido de ir embora do seu lugar com tristeza, mostrando que o sertanejo migrou por conta da seca? Ou está no sentido de ir embora do seu lugar, sentindo-se muito feliz? Ou está no sentido de voltar para o lugar? Aí observe a imagem abaixo e responda as questões. Ó, estão vendo o quê? Tem uma imagem que tem um homem na sua casinha, com os pés de árvores. Tem outra imagem, que é numa nuvizinha, que tá um homem trabalhando numa empresa. O outro, um rapaz deixando sua casa, com a sua trouxinha, que era sua onde guardava suas roupas. Aí leia as frases seguintes e complete os espaços em branco com as palavras apresentadas no quadro a seguir. Imigrante, econômicas, fluxo migratório, sertão, territórios ou imigrantes. Aí, a falta de chuva aí vocês vão dizer, aonde? Aí vou colocar uma dessas palavras do quadro. É um dos motivos que lega as pessoas a migrarem para outras regiões. Aí, o termo... Taranã, vocês vão pegar de lá, vocês vão achar qual é o que melhor se encaixa aí. É usado para se referir aos movimentos de emigração e migração entre os diferentes, o quê? As pessoas que saem de sua terra natal são chamados de... Aí, dificuldades, trace na frente para colocar a palavra, estão entre os principais fatores que levam as pessoas a deixarem seus locais bem de origem. O termo, aí vão pegar uma palavra lá do quadro em cima, é usado para definir a entrada de pessoas em um novo lugar para viver. 10. A imagem que você observou retrata uma situação que envolve o modo de vida das pessoas na ocupação do espaço por fatores relacionados principalmente aos recursos de água, como também as relações de trabalho existentes entre as pessoas. Quanto à ocupação desses espaços ao longo da história, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Graças aos estudos arqueológicos, é possível conhecer formas antigas da ocupação humana na África. Verdadeiro ou falso? Vocês vão colocar V ou F. Aí, a ocupação dos territórios e fixação dos grupos humanos em determinados lugares aconteceu de forma acelerada ao longo da história. É verdadeiro ou falso? Entre os povos que habitaram a África Oriental estão os Sans, o povo que vivia da caça e da coleta. Verdadeiro ou falso? A ocupação humana ao longo da história se dava principalmente em locais próximos aos mares, rios, lagos, pois esses favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. É verdadeiro ou falso? Letra F. Um dos fatores naturais mais importantes para a fixação do homem em determinados lugares está relacionado principalmente ao clima e fontes de água potável. Verdadeiro ou falso? Aí, a imagem do lado representa a pintura feita em 1944 pelo artista brasileiro Cândido Portinari, intitulada Retirantes. Ela foi produzida com a técnica de óleo sobre tela e possui dimensão de 180 por 190 centímetros. E a tela original se encontra no Museu de Arte em São Paulo. São os retirantes. Retirantes o quê? Eles saem de suas terras para outros lugares. Na obra assinada por Portinari, aborda o tema da migração nordestina, analisando as pessoas retratadas, seus semblantes, postura corporal, estado físico, ambiente no qual se costuma. Encontram objetos portados, etc., bem como os textos estudados até aqui. Podemos dizer que a imigração é uma alternativa prazerosa, pois todas as pessoas têm desejo de ir embora de sua terra.
A imigração não tem relação com a ocupação dos espaços físicos, culturais, sociais e religiosos característicos do território. Letra C. A imigração representada não tem a ver com as questões climáticas, pois no sertão chove bastante. E letra D. A imigração é uma triste realidade de uma parte da população brasileira que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras partes do país. Vocês vão marcar se é a letra A, B, C ou D. Observando os elementos apresentados na imagem de acordo com as informações sobre o Rio São Francisco, indique a unidade de medida adequada para ele. Ó, tem um pessoal aí está fazendo caiaque. Estão andando nos caiaquezinhos. Aí ele é o quê? Qual é a unidade de medida que foi utilizada lá naquele coisa? O quilômetro, o metro, centímetro ou milímetro? Ele usou o quê para medir o rio lá, para falar? Foi o quê? Foi o metro, o quilômetro, aí vocês vão colocar. Medir o comprimento dos remos. Para medir o comprimento do remo, ele vai usar o quê para medir o comprimento? O quilômetro, o metro, o centímetro ou o milímetro? Medir a extensão de um rio. Por quilômetro, metro, centímetro ou metro, milímetro. E para medir a largura do caiaque? Quilômetro, metro, centímetro ou milímetro. Aí, como não pode ir ao Rio São Francisco por causa da pandemia do Covid-19, Pedro resolveu construir uma piscina em sua fazenda. Veja a representação da construção de Pedro na imagem seguinte. Ó, 36 metros mais 98 metros. Observando a imagem do lado, calcule o perímetro da piscina construída por Pedro. Vocês vão usar essas duas basezinhas e mais as outras duas que tá faltando. Vão calcular e vão botar o cálculo aqui, ó, nesse quadradinho. Vão dizer quanto foi que o perímetro mediu. O perímetro, essa base que tá todinha aí por fora. Tá vendo o perímetro? Tá 36 mais 98, aí vocês vão calcular e dizer. Imagine que a piscina construída por Pedro fosse quadrada e seu contorno medisse 216 metros, conforme a imagem abaixo. Se a piscina tivesse 216 metros de contorno, isso significa dizer que ao lado da piscina mediria quantos metros de comprimento? Aí, nessa outra, no 15, Pedro fez 2 projetos para a construção de sua piscina, mas não os executou. Veja a representação que está nos malhas quadriculadas abaixo. Projeto 1 em azul, projeto 2 em vermelho. Usando o quadradinho da malha como unidade de medida, a área responda. Qual é a área do projeto 1? Vocês vão contar. Quantos quadradinhos tem aí? Vão me dizer. Qual é a área do projeto 2? De novo, contar quantos quadradinhos tem e botar. A área dos projetos de Pedro apresentados na malha quadriculada é a mesma? Se é igual, se sim ou se não. Aí registre os cálculos no espaço abaixo. Que nesse quadradinho você vai colocar o cálculo. Observe a malha quadriculada utilizada por Pedro. Aí marque um X dos 2 jogos abaixo, cuja base pode ser apresentada na malha observada acima. Qual desses jogos aqui, o A ou B, pode fazer lá em cima? Qual deles vocês podem representar lá em cima? As instruções abaixo se referem às regras de um jogo apresentado por imagem na questão 16. Leia com atenção as regras abaixo. Cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se na partida houver menos de 4 jogadores, as pedras restantes ficam no dorme para serem compradas. O jogo começa pelo jogador que tem a pedra dobrada mais alta. Joga-se com 4 pessoas e sempre começará quem tem 6, o 6 ou carrilhão. As instruções acima se referem às regras de qual jogo? Da questão 16. Lá na questão 16 tem 4 jogos, ó. Aí vocês vão dizer, é a peteca, é a dama, o dominó ou o xadrez. Chegamos ao final da nossa avaliação. Parabéns por o esforço de vocês.
cuide, pois precisamos estar bem. Possamos ver em breve. Ó, vocês estão vendo que cada atividade tem um valor, né? 0,5, 0,5. Cada questão dessa vale um valor e vocês vão me